Bom, pessoal, na aula de hoje de estudo orientado, nós vamos fazer correção da lista de exercícios da aula anterior. E a primeira é o seguinte: preencha a tabela a seguir com os valores dos respectivos ângulos complementares e suplementares, caso existem. Então, primeiro, aqui nós temos o ângulo 30 graus. Qual que é o complemento dele? O complemento não é 90 menos 30, ou seja, qual é o quanto que falta para dar 90? Ou seja, 90 menos 30 dá quanto? Então, 90 menos 30 são 60 graus. Então, qual que é o complemento de 30? 60. E qual é o complemento o suplemento de 30? Então, vai ser 180, né? Menos 30 graus. Então, 150 graus. Esse é o suplemento. Agora, o segundo aí. Eu quero saber qual é o complemento de 45. Então, basta eu pegar o que está faltando para 90. Ou seja, 90 graus menos 45. Que é igual a o próprio 45 graus. Agora, o suplemento é 180 menos 45, que é igual a 135. 80, 90 graus menos 80, que é igual a 10 graus. 180 menos 80 são 100 graus. 130 tem complemento? Não tem complemento. E o suplemento? 180 menos 130. Ou seja, 180 são 50 graus. 150 não tem suplemento. Então, 180 menos 150. Ou seja, 30 graus Celsius. 175. Qual que é o suplemento? Então, vai ser 100. Não tem. Então, 175 não tem suplemento. Não tem complemento, desculpa. E o suplemento é 180 menos 175 graus. Que é igual a quantos? Então, são 5 graus. E o Y agudo? Se ele for um Y agudo, 90 menos o Y qualquer. Esse é o suplemento. E é o complemento. E o suplemento? 180 menos o valor do Y, que ele é um ângulo agudo. Agora, o X agudo vai ser 90 menos o X. Suplemento, 180 menos X. Y, se ele for o Z, se ele for obtuso, eu tenho complemento? Não. Porque se passou de 90, já é um ângulo obtuso e não pode. Então, por isso que eu não tenho complemento. Porque para ser complemento, eu tenho o que falta para ser 90. Aí já passou de 90. Então, por isso não. E o suplemento de um ângulo obtuso? Então, vai ser 180 menos Z. Certo? Número 2. O número 2 é o seguinte. Considere um ângulo θ agudo, reescreva a sentença abaixo utilizando símbolos matemáticos como os exemplos. Aí o exemplo nós temos aí o dobro do ângulo. Então, se o ângulo é θ, o dobro dele é 2θ. B, o triplo do complemento do ângulo. Então, qual que é o complemento de qualquer ângulo? Não é 90 menos θ? Então, o triplo disso não é 3 vezes isso? Letra C. Agora, já na letra C, está dizendo o seguinte. A terça parte do ângulo. Então, o que é a terça parte? É você pegar o ângulo, que é o θ, e dividir por 3. Então, essa é a terça parte do ângulo. Letra D. Letra D é o seguinte. O quádruplo do ângulo. Então, você vai pegar o 4 e multiplicar pelo ângulo. O ângulo ele é o quê? O ângulo θ. Letra E.
Letra E, o quíntuplo do suplemento do ângulo. Primeiro, o que é o suplemento? Não é 180 menos o ângulo, que é o θ? E o quíntuplo não é você pegar isso e multiplicar por 5? Então, é 5 vezes o suplemento, certo? A metade do complemento do ângulo é a F. Qual que é o complemento? O complemento é 90 graus menos o ângulo, e a metade não é dividir por 2. Então, tá aí, certo? O G fala o seguinte: o triplo do complemento do dobro do ângulo. Então, a G vai ficar basicamente assim, ó. O triplo do complemento 90 menos... Mas só que é o dobro do ângulo. Então, ao invés de ser θ, é o 2θ. Certo? Então, agora número 3.